Como é que foi o dia de vocês hoje? Foi tudo bem? Aproveitaram o domingo, descansaram? Pois é, lá também foi descansando na piscina, né? Já liberou a piscina, claro. E hoje nós vamos partir logo para comentar rapidinho o que aconteceu lá na Grande Conquista, né? E amanhã a gente volta normalmente com o nosso giro, né? Tá? Pois é, aí, né, como eu já falei ontem, né, aquele assunto da Janiele com Gabriel Medrado rendeu, né? Aí Janiele estava lá conversando novamente com o Medrado com relação a tudo aquilo que eu falei. Aí a Medrado perguntou para a Janiele se ela queria que chamasse ele para resolver o assunto. A Medrado achava que não era necessário fazer isso, mas a Janiele queria que chamasse sim. Aí ela foi e chamou ele para conversar. Chamou, ela estava sentada na cama, ele lá no quarto, né? Fez lá no quarto conversar com elas duas. Aí ela ficaram um tempão, ela falou que ele fica falando uma coisa, depois fala outra. Ele disse que não ficou mais conversando com ela, nem parou de falar com ela, porque a verdade ficou, ele falou, a Daniela falou uma coisa que ele contou para Medrado. Tudo que eu falo, eu fico contando para ela, isso é coisa da minha vida, ficar falando da Bia, e aquilo rolou. Aí entrava um, entrava outro, e eles conversaram, né? Aí ela falava que não tinha justificativo para ele parar de falar com ela, porque ela continuou sendo amiga dele, não tinha nada a ver ele parar de falar com ela. E que o lance que ela sentia por ele já estava de boa para ela. Aí ele falou que a única pessoa lá dentro que interessa para ele, que importa para ele, que é aliado dele, amigo, é o Murilo, o resto não. Ela ficou muito chateada, muito magoada. Ficou muito chateada. Aí, né, acabou o assunto, não se resolveu, ele foi para a piscina, conversou com os rapazes lá. Aí eu foi um dos que entrou no quarto na hora da conversa, falou para ele, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele, mas eu só parei de falar. Foi só isso que eu fiz. Aí, né, tá bom. O assunto rolou, né, ainda. Pois é. Aí, né, o programa mandou para eles vinho com queijo, sabe? Na hora que foram na dispensa, né, para pegar aquelas taças com vinho para eles, o Servo me abre a boca e fala que tava com tesão. Que hoje ele estava com tesão. Aí saiu aquele áudio na hora, o Servo falando. Aí todo mundo brindou, tomou vinho, né, e tal. Aí tá bom, né. Aí vamos lá pra baixo, né, pra fazer o maravilhoso joguinho da Discord. Pois é, aí tá, né. Aí o jogo da Discord era como se fosse um podcast. Sabe podcast? Que você pega, entrevista a pessoa, né? Pois é, só que lá o nome era TretaCast. E algumas pessoas chamaram a atenção, né? Teve gente que sabonetou. A Júlia foi a primeira. Ih, sabonetou, essa menina, não sei não. Chorou de novo. Putz. Aí ela foi e botou o Murilo. Sabonetou, falou que ia sabonetar. Aí a Mariana virou pra ela e falou pra ela parar com isso, que ela podia ir embora do programa por causa disso. Aí, né, quem chamou a atenção foram Eric e Fabi. Eles foram os que mais foram chamados lá. Cada um foram chamados 5 vezes, a Fabi e o Eric. Agora, quem causou mesmo, né, assim, com todos que foram chamados foi o Eric. A Fabi mais com o Thiago Serra. Pois é. Você tinha que chamar a pessoa e apontar os defeitos dela, né? E tinha umas placas que você colocava, né? Na mesa do podcast, você colocava a placa e aí você começava a perguntar à pessoa ou comunicar aquilo que você achava que estava te incomodando, incomodava a casa. E tinha algumas placas, né? E tinha difícil de conviver, nunca fala o que faz,
não tem opinião própria, se acha melhor do que os outros, entendeu? Esses tipos de placa, né? Então a pessoa ia lá, escolhia a placa e chamava para falar, né? Aí, né, foi a vez de Fabi. Aí a Fabi, você, nossa, adoraram, viu? Ela chamou ele de lixo. Pois é, isso. Aí, né, o Thiago Sérgio disse que ela é uma pessoa difícil de conviver, sabe? Que ela é falsa, que ela tira a paz da casa toda, a harmonia, né? Aí ela disse que podia botar ela lá na votação, não tinha problema nenhum não, mas que... Sabe aquela frase do famoso Zagallo que falou, vocês vão ter que me engolir? Pois é, mais ou menos isso que ela falou pra ele. Que ela falou, você vai ter que me aguentar aqui. Aí ela disse que, levantando já, né, lá do podcast, né, como se fosse um podcast, né, aí falou que ele era um lixo e que era mensageiro da discórdia. Pois é. Eles foram com mais chamando a atenção. A Fabi até foi chamada mais outras 4 vezes, mas foi com o Celo que o negócio estourou mesmo. Os outros ela até foi legal, assim, não foi tão ríspida e não é ácida não, mas com ele eles ficaram muito tenturando. Aí a Mariana até na hora que acabou, nossa senhora, foi o que mais ficaram aí, hein? Falou assim. Pois é, agora quem foi também 2 vezes foi o Bruno. A Poder chamou ele, né? Disse que ele não tem opinião própria e que depois que ele voltou lá da votação, ele colou no Sérgio e no Thiago, fica puxando o saco deles lá para não ser votado. É isso. Ela falou, né? Adotou a plaquinha que ele não tem opinião própria. Aí depois foi a vez do Eric com a Medrado. Nossa. A Medrado falou pra ele que ele só foi pra lá pra fazer VT. A vida dele é fazer VT. Ele quer sempre fazer VT. E ele fala mais do que faz. E aí eles estouraram. Aí ele falou que ela não tem história própria lá dentro. Pois é. Quem chamou ele que também foi o Dionísio. Nossa, o Dionísio falou tanta coisa pra ele. Nossa, mas muita. Ele ficou marara. Agora com a Nath. E aí a Nath também chamou ele. Nossa. Aí a Nath virou e falou pra ele que ele tem que começar a não só falar, mas ter atitudes. Porque ele sempre diz que erra, mas quer melhorar, pede desculpas, mas que depois ele faz tudo de novo. Ele ficou muito, mas muito revoltado. Olha aquele pé. Ele ficou muito pé. Falou a mesma coisa que o Dionísio, que ele é arrogante. Aí ele falou que ela também é arrogante. Aí ele falou pra ela que ela também tem que se olhar. Aí ela falou, mas eu sou igual a Fabi. Menino, aí depois deles estourarem, porque estouraram, viu? Estouraram bastante, mas estouraram muito. Aí nisso, ele perguntou pra ela se ela tava fazendo um monólogo. Porque ela falou, foi falando. Aí nela foi, mandou um beijinho irônico pra ele. Fiz assim, ó, pra ele. Nossa, ele pegou e mostrou o dedo do meio pra ela. Aí ele sentou. Quando ele sentou, ele mandou ela tomar no... Isso aí mesmo, vocês imaginam. Aí ele virou. Aí o Thiago falou assim, não vira não, vira pra ouvir ela falar. Foi o ponto alto lá da dinâmica. Aí o que acontece? As pessoas que não foram chamadas lá na dinâmica, né, elas vão ter alguma coisa na votação. Vai ter alguma consequência. Sempre vai ter uma consequência das pessoas
que não participaram de alguma coisa através dessas dinâmicas, né? E aí, quem não participou, não foi citado, não foi chamado, né, lá na dinâmica, foram Gabriel, Júlia, Servo, Janiele, Medrado, Gisele, Nath, Sandra, Vitória e Ricardo. Sendo que o Ricardo é um dos donos, né? Esses não foram chamados, nem citados para nada. E aí vai ter uma consequência, até a Mariana deve anunciar, né, amanhã, segunda-feira, e aí vai escolher, né, o povo vai votar para escolher qual a consequência. Pois é. Aí o negócio ficou quente, depois que acabou, né, aí foram, subiram, que ficou lá espumando. Aí o Bruno falou pra ele que ele exagerou, que ele tem que se defender, mas que não tem nada a ver esse negócio dele mostrar o dedo, mandou tomar naquele lugar, aquelas coisas. Aí tá, né? Aí rolou o assunto, né? Aí, adivinha, o senhor churrasco falou que ia fazer churrasco. Mas hoje foi mais cedo, né? Hoje foi mais cedo. Começou quase no finalzinho da noite, quase madrugada, mas não durou muito tempo, não. Aí ele fez o churrasco, né? Aí, já tá de praxe, né? Fazer churrasco lá à noite, né? Muito interessante isso. Vou pensar nisso, viu? Aí, né? Fizeram churrasco lá, mas foi rápido. Aí foram pra sala. Aí o Thiago e o Eric ficaram conversando sozinhos. A maioria das pessoas lá na sala conversando. Aí depois de muito tempo, né, já tinha saído até algumas pessoas da sala, que eles foram pra lá, junto com todo mundo, né. Eu acredito que, assim, até agora, era o Suíta, que o Eric chamou ele, né, o Eric chamou o Ricardo para dizer que era um ponto em comum dos dois votando no Suíta. Acredito que depois dessa dinâmica, quem vai é o Eric. E pela casa eu acho que a Fabi vai. Só que agora, de madrugada, a Janiele ficou conversando com o Thiago e com o Eric. E aí ela contou a história dela toda, explicou tudo pro Servo. Aí o Servo falou que vai conversar com o Gabriel. Aquele molecão, aquele crianção ainda, falta maturidade. Ela falou, pois é, eu enxerguei isso. E aí eu vi que não é o homem certo para mim. Que ela disse que lá na vila, quando ela entrou com uns problemas com uma pessoa que ela tem aqui fora, com o pai da filha dela. E aí ela entrou, né, naquela carência e tal. E ele também. E aí rolou. Aí que rolou depois aquela história da Medrado, que ele estava afim da Medrado, e que ele queria fazer os vucu-vucuzinhos no edredom à noite, escondido, sem ninguém saber. Aí ela não aceitou, entendeu? Aí nessa conversa, né, depois o Thiago foi deitar, né, o Thiago foi até deitar na poltrona onde eles comem, porque tava Eric e Janiele conversando, e aí o Eric começou a dizer que pode mudar o voto dele. Ficou muito chateado com a Nath, com a Medrado. Aí a Janiele disse que não queria saber não, porque são amigas dela, e que ela vai falar com elas duas. Aí
visibilidade para isso. Aliás, o pessoal nas redes sociais em geral, né? Não só no Instagram nem no Twitter, não. Estão reclamando muito, que eles ficam muito, tipo assim, sem fazer nada. Que deveria, pelo menos, fazer uma prova de comida. Aliás, comida que não falta para eles. Hoje mesmo eles receberam açaí, comeram açaí com não sei o quê. Eles comem muita coisa. Bastante coisa. Não tem do que reclamar, não, viu? Entendeu? Aí o pessoal tava falando que eles recebem um monte de coisa, comem um monte de coisa, não tem uma prova de comida, não tem prova de nada, que eles ficam na piscina o dia todo, fica mesmo. Tanto que tem gente que tá achando que ela é um spa, né? Aí ela virou e falou, Sandra tá certo, a gente tem que tirar os postes. Tá bom nessa conversa agora de madrugada. É. Então tá, gente, hoje foi rapidinho. Depois vocês podem deixar a opinião de vocês, né? O que vocês acham que vai dar nesse trailer todo aí. Vamos ver, hoje vai ter muita conversa ainda lá, né? Porque ainda é na terça-feira a votação, tem muitas águas vão rolar, né? Então tá bom, gente. Hoje o vídeo foi curtinho. Amanhã a gente vai ter mais coisa para comentar. A gente vai ter mais assunto, vai ter nosso famoso giro. E, como eu digo sempre, sempre tem mais. Muito obrigada. E até daqui a pouco.